Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Após um recesso do final do ano, que acontece normalmente, não é? Nós também esse ano fizemos da mesma maneira, como sempre, né? E estamos voltando, já tivemos uma aula semana passada, né? A aula que o Jaci deu, e agora com a segunda aula do ano de 2021. Esse ano promete ter muitos desafios para todos nós, em várias áreas de nossas vidas, não é verdade? Antes de mais nada, então, eu peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir agora a direção do Senhor para que nós não somente possamos ouvir, mas compreender esta aula. Senhor amado, nesta manhã de domingo nós pedimos que o Senhor lance a sua luz sobre nossas mentes, nossos corações, que o Senhor imprima em nossos espíritos a sua vontade, que o Senhor trabalhe com nossa mente e que não sejam apenas informações que nós recebamos, mas que nós recebamos também um pouco mais da porção do seu Espírito Santo para que nós possamos viver de maneira a agradar ao Senhor e não agradar ao mundo. Nós te agradecemos por esse período pequeno, mas muito importante, muito gostoso que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Neste mesmo espírito, eu convido você para pegar sua oferta. Se você deixou separada, se você não deixou, você dá uma pausa, vai lá pegar. Se você planeja ofertar ao Senhor de uma outra maneira, como por depósito, por Pix, enfim, você fica à vontade também, mas nesse momento, que todos nós possamos parar e agradecer a Deus e elevar a Ele esta adoração, que também é adoração, o ato de ofertar. Então levante sua mão, tendo ela oferta ou não. Senhor amado, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, o Senhor tem sido bondoso e justo, e o Senhor não tem deixado faltar comida em nossos lares. Pai amado, te pedimos que o Senhor abençoe esse dinheiro, que na verdade é seu, que ele seja multiplicado na sua obra, Pai. Que ele ajude muito para que a sua obra seja mantida em nossa igreja e que nossas vidas sejam abençoadas também pelo fato de dar com alegria, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Então vamos para mais uma aula. Bem, irmãos, nós vamos ler a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 20. É um trecho que fala a respeito da Páscoa e da Ceia do Senhor, quando Jesus instituiu a Ceia do Senhor. Então eu convido você que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 22. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou a Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Aonde quer que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Bem, irmãos, o pastor ele pregou a respeito da Páscoa, não é? Esta ceia foi uma ceia um tanto quanto diferente, um pouquinho diferente, porque quem estava lá lembra e quem assistiu na live pôde perceber, nós tínhamos somente 2 horas para fazer o nosso culto, para fazer o período de louvor e adoração ao Senhor, depois a exposição da palavra e depois a ceia, participando da ceia do Senhor. Eu não me recordo da gente ter
tido tão pouco tempo para fazer todas essas coisas. E tem coisa que é assim, né, irmão? Tem coisa que a gente tem que fazer devagar para sair bem feito. Eu creio que o culto é algo mais ou menos desse jeito. Então, ficou até um pouco desconfortável para nós e para o pastor, ele mesmo citou isso, não é? Ter esse período tão curto para fazer todas essas coisas. Porque assim, irmãos, eu tenho por mim que tudo que nós vamos fazer no mundo espiritual, a gente não sabe quanto tempo vai levar. A gente começa a orar por uma coisa e a gente não sabe por quanto tempo a gente vai precisar orar para aquilo que aconteça. Nós temos algum propósito a ser atingido e nós não sabemos quanto tempo aquilo vai demorar. Nós muitas vezes começamos a orar e não temos o tempo necessário para orarmos o tanto que a gente precisaria. Tem dia que, eu estou dizendo em relação a mim, tá? Eu não sei qual que é a sua experiência em relação a essas coisas, mas tem dia que eu oro 10 minutos e parece que tudo que eu precisava falar, pelo menos naquele momento, para Deus, foi dito. E tem dia que meia hora, 40 minutos e parece que não consegui orar o necessário. Então esse culto foi um culto um tanto quanto diferente nesse aspecto. O pastor disse que quando as pessoas elas estão no final da vida, e isto é muito verdade, elas falam as suas maiores verdades. E é onde elas expõem o seu coração de uma maneira mais livre, sem ter medo, não é? Porque, enfim, a pessoa está morrendo, então não tem muito o que ficar escondendo. E Jesus, ele sabia que ele iria morrer na cruz, né? E o seu tempo com os apóstolos aqui, e os seus discípulos, na verdade eles ainda eram discípulos, ele era um tempo tanto quanto curto, né? Jesus ele ia morrer, ia sofrer na cruz, depois ele ia ressuscitar, ia passar um tempo aqui na terra e depois ia para o céu, como realmente aconteceu, não é? E a Bíblia disse, Jesus disse, né, usando a boca de Lucas, a mão de Lucas, que escreveu, o médico, que Jesus estava muito ansioso em comer aquela Páscoa com os seus discípulos. Se Jesus estava ansioso é porque aquilo era muito importante. O que Jesus ia falar, o que ia ser feito, era muito importante. E nós vemos aqui Jesus instituindo a ceia nesta noite, naquela Páscoa. Porque até então, irmãos, o que existia era a Páscoa dos judeus. Né? E o que é a Páscoa? Vamos recapitular aqui bem rapidamente. A Páscoa é a celebração que o judeu faz, inclusive até hoje, não é? A maioria deles, os que são mais ortodoxos, ainda tem essa prática. É uma celebração que celebra o quê? Que celebra a libertação do povo hebreu, que ainda não era povo judeu, eles eram hebreus ainda. A libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, até hoje, os judeus têm algumas práticas que são milenares. E a Páscoa é uma delas. Então, a Páscoa dos judeus celebrava e falava sobre a libertação da escravidão lá no Egito. E se a gente for voltar aí foi 1700, 1800 anos antes de Cristo, o que aconteceu? Aconteceu que José, não é? Vocês sabem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos e ele acabou sendo escravo em algumas situações e acabou parando no Egito. E lá no Egito, Deus o colocou sobre a liderança do governo de todo o Egito, por conta do sonho que o faraó teve, que José interpretou o sonho, e o sonho dizia a respeito de dias de escassez, e eles puderam economizar, e assim o Egito se tornou o celeiro do mundo naquela época. E então a família de José, que já não sabia que José estava vivo, foi para o Egito. E indo para o Egito foram muito bem tratados. Né? Aconteceu todo aquele episódio de José estar escondido e não se mostrar quem ele era. Mas enfim, não é isso que eu quero que você se atenha. Mas sim, no fato do seguinte: o povo estava vivendo uma vida lá na terra deles. O povo de Deus, o povo hebreu. E eles tiveram que ir para o Egito por causa da fome. E eles ficaram ali e foram muito bem tratados, a princípio. Só que passou aquela geração, aquele faraó que respeitava e amava o povo hebreu, por causa de José, ele morreu. E o povo começou a se multiplicar, não é? Que nem coelho. Né? Não era raro se ter 5, 10, 15, 20 filhos numa família só. E ao passar de algumas décadas,
aquele povo começou a ser oprimido pelo povo egípcio e se tornaram escravos. E essa escravidão durou 400 anos. E você sabe toda a história de Moisés, que Moisés libertou o povo, enfim. Então, o judeu ele celebra na Páscoa essa libertação das 10 pragas, quando o povo saiu do Egito com mão forte de Deus. Agora, por que Jesus ele quer celebrar a ceia do Senhor exatamente na noite da Páscoa? Porque a ceia do Senhor, irmãos, é uma celebração, talvez, não sei se eu posso dizer que é um ritual, talvez eu não sei nem a definição de ritual, então talvez nem seja. Mas é uma prática, é um costume da igreja cristã, desde que Jesus subiu para os céus. E por que Jesus ele instituiu a ceia do Senhor na mesma noite da Páscoa? Ele não podia ter feito isso em outra ocasião? Por que ele fez dessa maneira? E o pastor ele traçou alguns paralelos, ele explicou algumas coisas que ficaram muito claras. Na verdade, a pregação do pastor foi extremamente simples, mas de uma profundidade muito grande, porque nem tudo que é simples é fácil de ser compreendido na sua totalidade. Então, Jesus ele trouxe um novo significado para a Páscoa. Jesus ele não anulou a Páscoa dos judeus. Os judeus continuam celebrando a Páscoa até hoje. Toda a aliança que Deus teve com Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia fala que aquilo é um estatuto eterno. Eles são o povo escolhido de Deus até hoje. Isso não mudou e não vai mudar. Então a Páscoa eles devem celebrar e continuam celebrando até hoje. Até mesmo os judeus que se converteram a Jesus. Mas Jesus ele veio trazer a ceia do Senhor exatamente na Páscoa, porque ambas as situações têm o mesmo significado, mas em situações diferentes. Porque se a Páscoa celebra a libertação do Egito, a ceia do Senhor celebra a nossa libertação do mundo. A nossa libertação do mundo. Então o pastor ele se repetiu algumas vezes, ele traçou algumas situações que, para ficar mais claro para nós entendermos do que Jesus estava se referindo. Ser liberto do quê? Porque muitas vezes eu já ouvi o pessoal falar, mas eu vou ser salvo do quê? Tá tudo bem, eu tenho que ser salvo do quê? Então é o seguinte, nós nascemos neste mundo e se nós não tivermos um encontro com Jesus, nós vamos morrer escravos deste mundo. E este mundo, ele traz um jugo sobre o ser humano. Vários jugos, aliás. O principal deles, que é o que faz com que nós não sejamos salvos, é o jugo do pecado. É a imposição do pecado. O que eu estou querendo dizer? Aquele que é do mundo, ele não tem opção de não viver segundo as regras do mundo. Não se tem uma opção. Não se tem uma opção de não pecar. Não se tem outra coisa que não se tem é o perdão do pecado. Quando a gente fala de escravidão, ser escravo do mundo, ser escravo do Egito, vamos aqui, eu fui pesquisar o que é escravidão. E uma das definições eu vou ler para você. É considerado escravidão o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Então, escravo é aquela pessoa que ela trabalha de graça. Ela trabalha praticamente só pela comida e pela roupa. Porque também se o senhor, se o dono da pessoa lá não der comida, morre. E a gente teve, em toda a história da humanidade, quase todas as civilizações, elas se aproveitaram da escravidão, para que o povo que estava escravizando tivesse mais conforto, principalmente isso. A escravidão também se caracteriza em ser obrigado a executar tarefas contra a sua vontade. Então o escravo ele não tem uma vontade própria, ele tem que fazer a vontade do dono dele. Ele não pode falar assim, isso eu não vou fazer, isso eu não quero fazer. Não. Então, irmãos, o que o pastor queria deixar bem claro, e ficou muito, muito evidente isso, é o seguinte, que a ceia do Senhor celebra a nossa libertação deste mundo, a nossa libertação da escravidão. Porque quem vive no mundo, vive escravo. Vive escravo. E se a gente que é crente, a gente também não tomar cuidado, a gente volta a ser escravo do mundo, e a gente vira e mexe está sendo escravo do mundo.
O que eu quero dizer quando eu digo que existe um jugo sobre o mundo e existe uma escravidão silenciosa. Existe uma escravidão silenciosa no mundo. O mundo, irmãos, ele impõe um jugo sobre as pessoas. Vamos falar aqui da nossa sociedade paulista, brasileira paulista. Nós temos que ter, nós temos que fazer, nós temos que viajar, nós temos que comprar. Se você não tem, que pena que você não tem, coitado de você. Se você não pode, você é visto como uma pessoa inferior. Se você não tem um carro bom, uma casa boa, se você não tem um emprego bom, você é tratado como um indivíduo de segunda categoria pela sociedade. Você vai em um, vamos falar assim claramente, você vai em um restaurante muito caro, você é tratado de uma maneira. Se você vai na padaria, você é tratado de outra. Se você vai num restaurante muito barato, você vai no Bom Prato, você é tratado de outra maneira. O mundo, ele põe um jugo sobre o ser humano de que ele precisa ter para ser feliz. Ele precisa consumir para ser feliz. Eu estou dizendo um tipo de escravidão, não é? Que existe sobre nós. Sobre o mundo, né? Não sobre nós, sobre o mundo. E eu te digo o seguinte, eu até escrevi essa frase. Nós fomos libertos de viver sobre uma expectativa de felicidade e sucesso. Pode parecer estranho, né? Nós somos libertos dessa expectativa. Porque, irmão, vamos falar a verdade. A gente é feliz o tempo todo? Não, a gente passa por luta. A gente é crente, a gente crê em Deus, né? A gente passa por períodos que a gente acha que não vai suportar. A gente vê situações na nossa vida que a gente não aguenta. Né? Não é o tempo todo, não. Mas a diferença entre nós e aquele que é do mundo é que quem é do mundo se desespera porque não tem auxílio. Muito pelo contrário, né? O diabo ele só atrapalha. Mas nós que vivemos no reino de Jesus, nós que fomos libertos por Jesus, que hoje somos livres desse mundo, nós sabemos que aquilo que nós estamos vivendo vai passar. Aquela aprovação, aquela dificuldade, aquele mal, aquela situação terrível, aquela desgraça, aquela doença, tudo isso vai passar. E isto é libertador. Isto é tranquilizante. A gente saber que todo o mal que nós estamos vivendo, que podemos estar vivendo, que agora, por exemplo, estamos vivendo nessa pandemia, há um ano, não é? Alguns achavam que iam demorar menos, vai demorar um pouco mais, mas nós sabemos que isto é provisório. Tudo isso está acontecendo aqui, uma hora vai acabar. E sabe, irmão, se tiver vacina para o Covid, se não tiver vacina, se a gente pegar Covid, se não pegar, sabe o que vai acontecer com a gente? Daqui a um tempo, a gente vai estar no céu. Então vai estar tudo legal, vai estar tudo bem. Como disse o Billy Graham, eu já li essa história e o final dela é feliz. Não é? Lá em Apocalipse fala. Então, a ceia do Senhor é algo que a gente pouco pensa nisso, não é? A gente fica pensando na ceia como, como sendo algo para nos limpar, para nos libertar. Né? A gente lembra, né, daquelas passagens de Isaías que fala que sobre suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Só que a ceia, ela é também uma celebração. É uma celebração, é uma festa. O que é a celebração? É uma festa. Não é? Como estamos comemorando. Aniversário, a gente comemora, a gente canta parabéns, come bolo, come coxinha, né? Come carne, às vezes, no churrasco. E a gente comemora. Comemora o quê? O nascimento da pessoa. E na ceia, a gente comemora o momento em que nós somos libertos do mundo. E, irmão, isso não tem preço. Não tem nada que possa pagar e comprar a libertação que Cristo adquiriu por nós na cruz. Então, irmãos, já que nós somos livres, vamos viver tranquilo, vamos viver mais em paz, vamos viver mais relaxadamente, no sentido de tranquilidade, não é? Porque nós temos as nossas dificuldades, e aqui no Brasil a gente está vivendo uma época de liberdade religiosa. Eu estive vendo um vídeo de um rapaz que é missionário na Inglaterra, foi para a Itália, e lá as pessoas zombam quando você tenta falar de Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém mais vai à igreja. Na Inglaterra não se vai mais à igreja, não tem mais igreja.
Então, assim, tem algumas pessoas, alguns jovens, de que os avós eram crentes. Os bisavós eram crentes. Nem os pais. Aí eles se lembram de algumas coisas e até respeitam um pouco, mas a grande maioria já está na quarta geração não digo de ateísmo, mas de, sabe, nada, de nenhuma comunhão com Deus. Na quarta geração. Né? Aqui no Brasil a gente tem muito mais temor, temos muito mais respeito. Eu vejo, faz um tempo atrás eu estava no metrô e tinha um homem pregando. Ninguém importunou aquele jovem pregando. Ele pregou, estava falando de Jesus, eu ouvi algumas coisas, estava longe. Você vai na Praça da Sé, tem alguém pregando. Você vai em vários lugares, tem alguém falando. E ninguém incomoda, porque a gente tem essa liberdade e ela é assegurada pela lei, pela Constituição brasileira. Só que isto em vários países de primeiro mundo, né? Aí a gente fica falando, né? Acha Brasil, que porcaria de país, só tem corrupção. E a gente acha que a grama do vizinho é mais verde. Sabe, irmão? A coisa tá feia na Europa. A coisa tá feia do Covid, a coisa tá feia em relação a Deus. O povo está totalmente afastado do Senhor. Então, eles não estão mais vivendo essa libertação. Eles sequer sabem que foram libertos. E estão vivendo da maneira que um bicho vive. Ele nasce, se reproduz, cresce e morre. Sem saber que depois terão uma vida eterna pela frente. Voltando na questão da libertação. Aí eu te pergunto, como você sabe, como podemos saber que nós somos libertos por Jesus? Como podemos celebrar algo que nós não sabemos se realmente aconteceu? Então, eu citei 3 coisas que o pastor citou também na palavra, que eu gostaria que você pensasse. Né? Sinais de que uma pessoa foi liberta por Jesus. Liberta do mundo. Com a sua alma liberta. Porque Jesus também citou os discípulos que um queria ficar à direita, outro queria ficar à esquerda, e os outros ficaram com raiva. Né? Tudo isso aí é coisa da alma. Tudo isso evidencia um apego a coisas que não há uma necessidade de ter esse apego. Na verdade, não existe uma necessidade de ter esse apego, né? De querer ser mais do que os outros, não é? Isto é uma evidência de que a alma está cativa, de que a alma está presa. Não é? E a gente vê isso o tempo todo. Né? Mas quais são os sinais de que uma pessoa foi liberta por Jesus? É ver aquilo que a pessoa gosta. Do que a gente gosta? Do que você gosta? Do que eu gosto? A gente gosta de um monte de coisa, não é verdade? Mas em relação às coisas de Deus. Aquele que foi liberto, ele tem prazer na palavra de Deus. Aquele que foi liberto do mundo por Jesus tem prazer em louvar a Deus. E, terceiro, tem muito mais coisas, mas eu enumerei somente 3. Aquele que foi liberto por Jesus, ele tem prazer em servir a Deus. Em servir a Deus. E servir a Deus, irmão, é uma coisa muito abrangente. Envolve muita coisa. Pode ser você dar um copo de água para uma pessoa, pode ser você ajudar a pintar a igreja. Envolve uma série de coisas, mas a gente sabe como está servindo a Deus. Então, irmãos, aqui bem brevemente com essa aula, eu queria só deixar esta mensagem e esse ensinamento para nós. Lá em Gálatas, me lembrei agora, Gálatas, Paulo fala para eles não se colocarem debaixo do jugo novamente da servidão. E Paulo está falando a respeito de pessoas que estão querendo impor práticas judaicas e leis judaicas para os gentios. Não é? Aí Paulo é contra, falou, não, quem é gentil, quem é judeu, né? E todos, se converterem a Cristo, vão servir a Cristo. Então, irmãos, não nos deixemos ser presos mais pelo mundo. Vivamos livres, vivamos alegres, tranquilos, olhando para o mundo, vendo que está tudo mal a pior, o preço de tudo subindo, a gasolina a R$6, o dólar a R$6, o salário não, o salário mantém o mesmo, não é verdade? Político aumentando o salário, não é? Gente roubando, e sabe, irmãos, às vezes bate uma revolta, confesso, em mim também. Só que quando bate aquela revolta, aí eu me lembro de que um dia todos vamos comparecer perante um tribunal que não vai ter como reverter a sentença dada, como aconteceu recentemente. Não vai ter como falar, esse julgamento não era para ter sido feito por esta instância. Não vai ter como subornar esse juiz, como eu já vi acontecer. Um amigo meu me disse de uma situação que ele se envolveu, que a juíza foi subornada. Isso ficou muito claro para ele. Isso é decepcionante, não é verdade?
Mas estaremos diante de um juiz que não pode ser comprado, não pode ser enrolado, não precisa de testemunha nenhuma, porque ele viu tudo, não precisa de prova, porque ele sabe tudo o que aconteceu. Então, irmãos, fiquemos tranquilos, porque o que nós plantamos nós iremos colher. E vivamos livres, sabe, irmãos? Vamos viver livre dessas expectativas todas que tem sobre nós. Todo esse você tem que fazer, você tem que ser, você tem que correr, você tem que... A gente tem que agradar a Deus. Sabe, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é agradar ao Senhor. Se agradar ao Senhor a gente vai estar trabalhando, se trabalhando a gente vai estar agradando ao Senhor, trabalhemos. Pagamos nossas contas, temos o nosso nome em dia, isso agrada ao Senhor. Estamos servindo a Deus. O que passar muito disso, irmãos, não vale a pena se esquentar muito a cabeça. O que passa muito disso não vai ter muito impacto daqui a 50 anos, daqui a 100 anos em nosso futuro. Amém? Então eu queria deixar somente essa palavra, uma palavra muito simples, e queria orar com você, finalizando esta aula. Senhor Deus, as suas verdades são extremamente simples, mas como às vezes elas são difíceis de serem vividas. Como é difícil praticar muitas vezes a sua palavra. E não estamos dizendo isso cobrando o Senhor de que deveria ser mais fácil, não. Mas é difícil porque nós somos pecadores, somos humanos, mas sabemos que nós temos a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que pode nos dar o escape na provação, que não nos tenta, e também nos prova além do que nós possamos suportar. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver de maneira livre, de maneira a sermos livres do mundo, do pecado, de tantas coisas e tantas pessoas e situações que querem forçar-nos a viver uma vida que não é mais nossa. Forçarmos-nos a termos atitudes que não são mais nossas. Ajude-nos, Senhor Deus, a perdoar, a liberar o perdão, a sermos mais compassivos, misericordiosos, a não termos esse jugo de termos que retribuir na mesma moeda, de termos que sempre estar certos, temos que sempre sair ganhando. Não, muitas vezes precisamos perder e é bom que aconteça às vezes isso. E glórias ao seu nome. Que assim seja, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia mais a vivermos livres e assim podemos colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir de maneira tranquila, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, eu espero que você tenha sido edificado um pouco com essa palavra e esperamos nos ver em breve, fisicamente na EBD. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas creio que brevemente, e esse breve pode ser agora, daqui a um mês, 6 meses, um ano, mas logo estaremos juntos novamente, eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe o domingo de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.